Olá, meninos! Tudo bom com vocês? Hoje nós iremos ver a evolução do modelo atômico, tá certo? A gente vai lá na Grécia começar com Leucipo e Demócrito. Então, eles foram dois filósofos importantes na época e falaram o seguinte: o pensamento deles era que toda matéria poderia ser formada por átomos, tá? Pequenas partículas, e que elas não poderiam ser divididas, cortadas. Essa palavra grega significa não, tomo, parte. Então, para os gregos, toda a matéria poderia ser formada por elas. Mas, infelizmente, como Aristóteles era mais importante na época, não deram muita importância para eles. Então, de 450 a.C., pulou-se para o século XVIII, que, novamente, essa teoria veio à tona e que Dalton continua suas pesquisas. Dalton foi um cientista, um filósofo, tá? Que na época também estudava a sua doença. Ele tinha uma doença que não conseguia ver as cores direito. Então essa doença foi chamada de daltonismo. E ele se dedicou tanto à evolução do átomo quanto à sua doença. Então lá no século XVIII, ele pensa assim: bom, toda matéria ela podia ser formada por átomos, que nem os gregos falaram, né? Se eu repartisse uma cadeira, quebrasse, até chegar na menor partícula existente. Essa partícula, então, ele deu o mesmo nome da palavra grega, átomo, que para ele também ela é indestrutível. Ela não podia ser partida, recortada. Então, ela era como se fosse uma bolinha, tá? Uma bola de bilhar, maciça, né? E neutra, tá certo? Para ele era isso. E também o que ele poderia falar? É a menor partícula, não se quebra. E para você diferenciar elementos químicos, por exemplo, oxigênio e hidrogênio são elementos diferentes, são bolinhas diferentes. Como que poderia ser diferenciada? Através da massa. Então, para ele, a massa era importante porque conseguia diferenciar os diversos tipos de átomos. Uma outra coisa, quando você tem transformação da matéria, vamos supor, hidrogênio com oxigênio para se transformar em água, que nem eu tenho aqui, ó, hidrogênio com oxigênio para se transformar em água. Para que elas possam fazer essa ligação, para que elas possam se combinar, o que acontece? Imagina um saco de bola de gude, eu jogo assim no chão, o que acontece? É como se as moléculas se quebrassem, né? Quebrou, partiu a molécula de hidrogênio, partiu a molécula de oxigênio, e para formar a molécula de água, elas se recombinam novamente, tá? Só que recombinam de uma forma diferente, né? Que como vai se transformar em água, será 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, gente, as transformações das matérias eram simplesmente o quê? Combinações e recombinações de átomos. Então, hoje quebra uma molécula para dar a formação de uma outra substância, tá certo? Naquela época também tinha Berzelius, um outro cientista, um outro filósofo, que o que ele fez? Ele deu denominações para esses elementos químicos. Como eu vou chamar? Ele não tinha o nome de hidrogênio, não tinha o nome de oxigênio, e tudo era através do latim, tá? Que era a língua comum. Então, o que ele fez? Hidrogênio era hidrógeno. Ele pegou a primeira letra maiúscula, hidrógeno. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Então, vamos lá. Hidrógeno. Hidrógeno. Então, o que ele fez? Com o nome em latim. Ele pegou a primeira letra maiúscula, tá? Então, hidrógeno ou H, hidrogênio. Então, no mundo inteiro, até hoje, o H maiúsculo significa hidrogênio. Lógico que em cada lugar tem a sua tradução. Quer ver outro? Opa! As cores aqui me confundem. PB. Plumbo. Plumbo é chumbo. Então, o que ele fez? Como existe o fósforo também, tá? O fósforo. Então, para não ficar dois elementos iguais com os mesmos iniciais,
No caso do chumbo, ele pegou a primeira letra e uma segunda com letra minúscula, tá? Então, ele foi fazendo assim. Então, se tinha elementos com as mesmas letras, ele deixava a principal, como no caso aqui, ó, fósforo, e o chumbo, no caso, ele usou duas letras. E foi diferenciando. E aí nasceu o oxigênio, o hidrogênio, o ouro, a prata, tá certo? Tudo do latim. Então, até hoje, esses nomes, principalmente os elementos que foram descobertos naquela época, então, tiveram seus símbolos a partir do latim. 100 anos depois, veio Thomson, tá? Thomson, gente, já no final do século XIX, tá? Ele olhou aquela teoria de Dalton e falou, não, tem alguma coisa errada. Ele fez experimentos com os raios catódicos e percebeu que o átomo não era uma bola de bilhar, ele tinha algo dentro. Ele conseguiu provar que tinha eletricidade, né? Que tinha partículas elétricas. E foi no final do século XIX que começou a radioatividade. Através de observações da natureza, começam a observar, tá? Substâncias começam a emitir luzes, raios naturalmente. Então começam os estudos da radioatividade, que no século XX nós temos o boom, principalmente na área da medicina e no tratamento do câncer. Nós temos muita a parabenizar Marie Curie, da França, pelos seus trabalhos. Ela morreu de câncer por causa do contato da radioatividade. Até hoje, o laboratório dela, se você for visitar lá na França, tem radioatividade. A radioatividade, para se dissipar, não é tão fácil assim. E como naquela época não se tinha tanto conhecimento, os males que poderia a radioatividade ter, muita gente morreu sem saber, né? A descoberta do raio-x e por aí vai, porque na época era bonito tirar raio-x, ninguém conhecia, tá? Então, pela contágio, pelo contato, muitas pessoas perderam suas vidas por causa disso. E Marie Curie não foi a única. Era uma das mulheres mais importantes da química, ela, sua filha também, porque ganhou 2 prêmios Nobel. A primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, tá? Então, a gente deve a Marie Curie aos seus feitos, às suas realizações, seus estudos na área de relatividade, da radioatividade. Então, vamos voltar aqui. Então, Thomson, através da experiência dos raios catódicos, eu vou também passar para vocês um filminho, eu vou colocar para vocês assistirem e ver um pouquinho também dessa parte das experiências que eles faziam na época, tá certo? Então, vamos lá. Então, Thomson, no século XIX, através dos raios catódicos, consegue observar a parte elétrica, né? Consegue ver que dentro do átomo tinha alguma coisa. Então, ele não era mais indestrutível, então tinha alguma coisa lá dentro. E ele descobre o quê? O elétron, a carga negativa. E foi através do elétron que se pôde, mais para frente, utilizar a energia, né? Os aparelhos elétricos, que a corrente elétrica é elétron, a tecnologia do computador, enfim. Através do elétron a gente teve uma evolução muito grande. Então aqui, graças a essa experiência de raios catódicos, Thomson descobre a parte elétrica negativa, ela é muito leve, tá? Ela é muito leve, que foi chamada de elétron. Então, para ele, qual é o modelo atômico? Qual que é o modelo atômico de Thomson? Então, ele imagina, para ele ainda o átomo é neutro, então ele imagina uma grande bola, ó, uma grande bola, onde as cargas positivas estão colocadas uniformemente. Vamos imaginar uma sala de aula, tá? Uma grande bola. E as carteiras não estão arrumadas certinha, então as cargas positivas, que ainda não tinham nome, mas eram conhecidas, eram arrumadas uniformemente. E assim, na extremidade, na parte superficial, os elétrons eram incrustados ou colocados em cima, como tá aqui, ó. Ó, os elétrons, eles ficavam em cima, na parte superficial, tá? E esse modelo atômico foi chamado de modelo pudim de passas ou pudim de ameixas. Então, se vocês ouvirem falar pudim de passas ou pudim de ameixa, é o modelo atômico de Thomson, tá? Como que é esse modelo? Olha aqui o desenhinho. É uma circunferência, tá? Uma bola,
onde toda a carga positiva é distribuída uniformemente e na superfície os elétrons estão incrustados, colados, tá certo? Então, esse é tons. Um pouco depois, no começo do século XX, não muito depois de Thomson, Rutherford pega a teoria de Thomson, olha bem para ela e fala, não é bem por aí. Eu vou propor uma experiência onde eu vou tentar provar que não é só isso que o átomo pode nos trazer. Então, vamos lá. Então, ele fez o quê? Uma experiência bem pequenininha, vocês vão ver lá no filminho, tá? Qual que é a experiência? Então, ele pegou uma camada, né, uma caixinha de chumbo. Por que chumbo? Chumbo é o único elemento que consegue reter a radioatividade, tá? Então, ela consegue deter, ela consegue segurar. Então, ele colocou o polônio, que é radioativo, que emite cargas positivas. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter só uma variável na hora de fazer uma experiência, porque não adianta ter várias e não chegar a conclusão nenhuma. Então, eu tinha uma só. Então, eu sabia que essas cargas que iam ser emitidas eram todas positivas. Aí ele colocou uma placa de ouro, aonde essa carga ia ser bombardeada em cima dela, e colocou um anteparo. Para que esse anteparo? Para que eu possa ver o reflexo, aonde iam esses raios. Então, aí ele observou. Ele teve 3 grandes observações, tá? A maioria dos raios atravessou naturalmente. Foi que foi, naturalmente. E para isso, qual foi a conclusão dele? A conclusão foi que há um grande espaço vazio dentro do átomo. Aí ele imaginou assim, puxa, então nesse espaço vazio deve ter os elétrons, porque eles são muito leves. Se não tem massa, né, considerável, então nessa parte deve ter os elétrons ali. A segunda conclusão, poucos raios houve um desvio. Lembre-se, cargas positivas se repelem. Então, esses raios devem ter encontrado um local central, com massa, com a mesma carga. Se a mesma carga, seria a carga positiva. Aí ele dá o nome de prótons. Então, ao se desviar, ele deve ter encontrado esse local pequeno, central, com carga positiva. E ele fala, então, que esse local central tem massa, porque o próton é muito mais pesado, é mais de 1000 vezes mais pesado, tem mais massa do que os elétrons, tá? E pouquíssimo raios voltaram. Se eles voltaram, quer dizer que eles devem ter batido de frente com esse local central. Então, bateu de frente e retornou. Por isso que pouquíssimos raios encontraram esse local. Tá certo? Aí, então, com essas conclusões, ele chamou o modelo atômico de Rutherford de um modelo atômico parecido com o sistema planetário. Ou seja, o que é o sistema planetário? Eu tenho o Sol central e os planetas em órbitas rodando ao redor desse Sol. Então, como vou comparar com o modelo atômico? Então, para Rutherford, o átomo tem 2 estruturas. O núcleo, onde tem toda a massa do átomo e carga positiva. Então, lá dentro tem os prótons. E esse núcleo ia se parecer o Sol. Lá bonitão. E ao redor do Sol, ou ao redor do núcleo, ele denominou o quê? A outra parte do modelo atômico, chamada de eletrosfera, o grande espaço vazio. Ele fala que a eletrosfera seriam órbitas, que nem o sistema planetário, aonde os elétrons, planetas, estariam rodando ao redor do núcleo. Então, novamente, os elétrons dentro da eletrosfera estariam rodando em órbitas ao redor do núcleo, tá? Então, é assim que ele imaginou o modelo atômico dele. Fica lá, que nem um bobo, rodando, tá? Então, quais são as conclusões? Elétrons giram em torno das órbitas.
Então, eu tenho 3 sinônimos que eu vou poder usar. Níveis de energia, órbitas ou camadas, tá? São sinônimos. Então, qualquer uma dessas 3 palavras tem o mesmo significado. Fiquem atentos, porque os exercícios utilizam as três terminações, tá bom? O que mais? E o núcleo possui toda a massa do átomo e tem carga positiva, só tem prótons lá dentro. Então, para Rutherford, o modelo atômico ficou definido dessa forma. K, então, Thomson, K e Dalton e Magé na Grécia, tá? Então, dali para frente, no começo do século XX, nós temos um modelo atômico diferente, aonde foi vigorado. Na outra parte, na parte B, tá, do modelo atômico, eu vou terminar com Bohr e Chadwick, tá bom? Espera aí que eu já venho. Beijo!